Bom dia. Bom dia, está começando o Reis News. Entre as atividades do mês de junho, destacam-se a PAN 360, A cobertura da Gincana 2019 de nossa escola entrevista feita com o professor de Biologia Henrique Garcia e a cobertura mais entrevista da competição Copa Mercúrio. Nos dias 4 e 5 de junho, tivemos em nosso colégio a PAN 360, um evento interdisciplinar tendo como tema a construção de Brasília, com documentários, palestras, debates e atividades lúdicas. Acompanhe agora a nossa repórter Júlia Relva, responsável pela cobertura do evento. Bom dia, hoje estamos aqui com a professora Elizabeth Martins, professora de Gramática, Literatura e Produção Textual, para falar um pouquinho sobre a PAN 360, que é um evento que acontece 2 vezes no ano no colégio. Beth, eu vou perguntar para você como é que foi o planejamento da PAN desse ano. De acordo com o projeto anual, nós estamos trabalhando eventos que se referem às décadas de 60, 70 e 80. A temática que geriu todas as discussões foi Brasília. E os alunos foram levados de uma forma multidisciplinar a repensar os processos que são todas as etapas, né, que um evento pode provocar de reflexão. Então, na questão propriamente de Brasília, o que é uma cidade planejada, seus acertos e suas dificuldades. Entendi. E você acha que o objetivo dessa PAN foi alcançado? Sim, plenamente. Me parece que os alunos tiveram uma boa vivência. No caso especificamente da minha área, trabalhei em conjunto com o professor de História. O professor Sidney apresentou um documentário em que os alunos foram levados a perceber que todo o planejamento da construção deixou como herança, né, coisas positivas e negativas. Essa discussão geriu uma produção textual e essa produção textual foi em cima do gênero discursivo notícia. Então, antes deles escreverem, nós trabalhamos a morfologia do gênero e depois eles transformaram toda a discussão, toda a reflexão que eles fizeram em um jornal específico, em que eles apresentavam uma notícia e uma intertextualidade com uma charge feita pela própria turma, pelo próprio grupo. Entendi. Muito obrigada pela entrevista. É sempre uma dádiva estar com a senhora. E estamos encerrando aqui. Passo a palavra para a Jade e para o Matheus. No dia 30 de maio, aconteceu em nossa escola a edição 2019 da Gincana, ficando em primeiro lugar a turma do 3º ano do ensino médio. Acompanhe agora a cobertura do evento. Bom dia, hoje estamos aqui com Gabriel Venceslau, do 2º ano do ensino médio, para falar um pouquinho sobre a Gincana. Vou perguntar a ele como é que foi a integração da turma do 2º com o 1º ano. Foi uma integração muito boa, a gente fez ensaios juntos, a questão do flash mob, e tanto que eles não são tantos nesse ano, que eles são apenas 8 ou 10, não me lembro exatamente, e isso facilitou para eles e para a gente também. Eu acho que foi uma integração boa, que se não fosse por isso ia ficar meio injusto a gente ser separado, e acho que ficou muito bom. Vocês são uma turma muito grande, a turma do 2º ano é uma turma muito grande. Você acredita que teve desavenças em algum momento da Gincana? Por exemplo, alguma briga entre vocês mesmos do 2º com o 1º ano? Sim, acho que, claro, isso sempre rola, mas enfim, no final a gente se acertou, foi questão de um quer fazer alguma coisa, outro quer fazer outra, aí a gente no final se acertou e hoje tá tudo bem. Entendi, muito obrigada. Encerramos aqui agora, vou passar a palavra para Jade e Matheus. Por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, nosso repórter Miguel Moraes preparou uma entrevista com o professor de Biologia Henrique Garcia e a professora de Geografia Caroline Moreira. Fique agora com a entrevista. Bom dia, nós estamos aqui em mais entrevista da edição de julho do jornal para falar um pouco sobre o meio ambiente. Então, nós estamos aqui com o professor de Biologia Henrique e com a professora de Geografia Carol para falar um pouco sobre. Então, eu queria que vocês respondessem
qual a importância das atitudes sustentáveis na sociedade? Bom, a gente, na atual circunstância, se a gente continuar consumindo o que a gente consome hoje, não vai ter terra o suficiente para dar conta dessa demanda. Então, a gente precisa elaborar como que a gente vai reduzir o consumo para conseguir continuar vivendo com um certo conforto no nosso planeta. Do ponto de vista da biologia, eu acredito também que a gente parte do pressuposto, como ela falou, sobre acabar os nossos recursos naturais, os renováveis também, e os não renováveis, mas a gente também está sendo muito nocivo com os recursos renováveis, sem pensar, sem esperar determinado tempo que se precisa esperar para que possa a natureza vir a reconstruir mesmo. E também acredito do ponto de vista da qualidade de vida, que a gente está perdendo ao longo dos anos. Porque, por exemplo, você tem mares poluídos e aí você tem peixes que estão com uma quantidade de metais muito grandes, como o mercúrio, por exemplo, é um poluente bem próximo dos peixes. Tem as questões de plástico também, de muitos peixes, inclusive uma pesquisa recente falou sobre isso, sobre a quantidade dos peixes, a curvina que a gente tanto come em casa, ter muito plástico nela. Então eu acredito também nessa ideia da gente ter uma pesquisa, de ter governo atuando como protagonista e pesquisas que incentivem a qualidade de vida e melhore essa questão de você ter a poluição e ter o avanço da tecnologia. Que o avanço da tecnologia, o avanço da exploração da natureza é importante no sentido de você fazer o mundo ser desenvolvido, mas também acontece que a gente vai destruindo o primitivo que a gente precisa, que é a natureza, que são as folhas, que são o ambiente funcionando do jeito que o ambiente tem que funcionar. Na questão da qualidade de vida tem até as doenças respiratórias devido à poluição atmosférica. Sim. E visto assim como é uma coisa muito importante, como vocês apontariam métodos assim na sociedade para implantar essas atitudes sustentáveis? No dia a dia ou em grandes proporções? No dia a dia. No dia a dia a gente pode reduzir os copos plásticos, adotando um copo seu, de canudo, adotando um canudo seu, evitar gastos de isopor à toa, papel exagerado, plástico, aquelas embalagens que tem fruta dentro do plástico, não tem necessidade, a fruta tem caixa. Passar a geração de pai para filho, sim, que é importante. Sim, pequenas plantações em casa, esqueci o nome, para fazer o adubo. Hortas. Pequenas hortas, enfim. Pequenas atitudes, assim, mas é como o Henrique disse, a grande parte não vem em casa, então a grande parte vem do agronegócio, a grande parte vem da indústria, e isso precisa de ações maiores, governamentais. Tanto como multas, como o governo atuando de novo, como um órgão fiscalizador, com uma importância efetiva e não pensando no capitalismo como protagonista, mas assim esquecendo talvez um pouco o lucro e pensando também no que isso vai prejudicar. O quão é importante a gente ter um desenvolvimento pautado em cima de questões ambientais que é essenciais para a nossa vida, entende? A gente vive sem tecnologia, a gente vive sem um país um pouco desenvolvido, mas a gente não vive sem natureza, a gente não vive sem alga, a gente não vive sem árvore, a gente não vive sem alimento, entende? Então, o ar. Né? Então a qualidade de vida ela é de extrema importância. E eu acredito que as mídias, tanto sociais, as mídias nacionais, o governo pode atuar aí nessa ajuda. Sim. Muito obrigado. Essa foi a nossa edição do Jornal de Junho. E na Copa Mercúrio, que aconteceu no dia 1º de junho, o time Sub-14 do Educandário Reis dos Santos ficou em primeiro lugar, enquanto os times Sub-16 e Sub-12 ficaram em segundo. Fiquem com a cobertura do evento. Estamos aqui na Copa Mercúrio para falar um pouco com o nosso técnico, professor de Educação Física, Ricardo, e com o nosso campeão aqui, o Rafael Ronaldinho Saraiva, falar um pouco sobre o jogo. Nós ganhamos 2 vice-campeonatos e agora o nosso campeonato do Sub-14. Então, queremos saber como foi estar aqui no jogo, sua expectativa do nosso jogo, que participaram de 3 campeonatos. A expectativa foi boa. Nós viemos com o Sub-12, uma equipe nova, foi o primeiro campeonato deles. Fizeram um campeonato muito bom, chegaram ao vice-campeonato.
O Sub-14 já era uma equipe experiente, conseguiu ser campeã. O Sub-16 também, a gente criava uma expectativa muito boa em relação ao campeonato. Também fizeram um bom desempenho, chegaram à final, mas infelizmente perderam nos pênaltis. Foi um jogão, empataram 1-1, perderam nos pênaltis 3-2. Acontece, nem sempre nós vamos ganhar todo mundo. Mas o saldo foi bem positivo, foi um sábado muito agradável estar do lado deles. E é isso, nem sempre vamos ganhar, mas graças a Deus o trabalho continua e a garotada está de parabéns pelo excelente trabalho que fizeram. Obrigado, obrigado. Agora vamos falar aqui com o nosso jogador, Rafael. Como é que foi? Você participou tanto do Sub-12 como do Sub-14. Qual foi a sua expectativa? O que você estava esperando? Como é que foi? Foi uma experiência legal, foi diferente ter jogado em 2 times. Eu tenho só 12 anos, joguei com pessoas de 14 anos. E nossa equipe de Sub-12, que não era uma equipe alta, jogamos sem reservas, corremos em dobro e foi isso, foi muito legal participar. Muito obrigado. Até a nossa próxima edição. Fiquem agora com o pensamento do professor Sidney Barros. Vida, certamente é uma palavra, porém um termo abstrato, e não é feita de palavras, mas de atitudes e ações. Então ame, perdoe, tropece, caia, levante, reconheça, comece, termine, recomece e corra ao encontro dos sonhos. Simplesmente aprenda com os erros e não os tenha como paradigmas eternos, como ferida que não cicatriza, supere-os. Nunca procure aos outros minimizar, inferiorizar, depreciar e tirar conclusões precipitadas. Antes de respeitar os princípios morais e religiosos por demagogia ou hipocrisia, respeite os seres humanos e suas mútuas e amplas diferenças.